nós vamos falar aqui o significado de esfera, âmbito, campo ou espaço em que se exerce ou se insere uma atividade ou uma ideia, e etc, né? Isso é o dicionário Aulete. É o que a gente entende sobre esfera, que é o trabalho que envolve muitas esferas, tá? Muitas coisas que fazem parte do trabalho e da vida do missionário. Custear, prover despesas, gastos, de financiar, tá? Então, quando há um planejamento para tudo quanto a gente falou, alimentação, moradia, transporte e demais necessidades, a bênção vem de Deus, tá? A bênção, ela vem de Deus. Comprometimento, o que significa a palavra comprometido? Que foi danificado, prejudicado. Quando o comprometimento ele é prejudicado, a obra sofre e quem faz a obra sofre, tá? É isso que eu quero que você entenda. Será que estamos em condições de orar da seguinte maneira: Senhor, supre as nossas necessidades, assim como nós temos suprido a necessidade dos missionários que foram enviados? Alan Lima fala sobre isso. É uma reflexão, tá? Você tem se preocupado com o missionário? Você tem se preocupado? Tá? É uma reflexão, que você fique ligado nesse mistério aí. Sinopésia do Ito 1. Na relação dos crentes de Filipos com o ministério de apóstolo Paulo, há um contexto de liberalidade e voluntariedade. Irmão, a oferta, ela é voluntária, tá? E ela é liberal. Então, se o crente, ele tem liberalidade, né? Ele vai ajudar e é voluntário, não é por pressão, não é por coação, não, nada disso. É por amor a Deus e por amor à sua obra, tá? Reflita nisso aí. Segundo item, princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja, tá? O custo do sustento missionário. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custos. Quer dizer, quem está envolvido nisso, e compartilhar com a igreja, tá? Compartilhar com a igreja tudo que vai ser gasto, lápis e papel. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Lá no Evangelho de Lucas 14, 28 fala sobre isso. Então tem que haver um planejamento criterioso, tá? Criterioso, o que significa? Em que há critério, que tem ou manifesta ter critério sensato, ponderado. Então, há um ponderamento aí, tá? É isso que Deus quer, ok? Segundo, é necessário exame criterioso dos custos da obra a ser envolvida. Primeiro, transporte do missionário até o local da obra. Segundo, moradia. Terceiro, educação, tá? Principalmente se tem filhos, tá? Saúde da família, plano de saúde. Pergunta para mim se eu tenho plano de saúde. Eu vou te responder. Tudo relacionado à instalação do ministério com a família, tá? Do missionário com a família. Principalmente quem é casado. O custo é maior. A despesa é maior, mas a provisão, ela é maior, ok? A palavra prudente fala que tem prudência que não procura o perigo, cauteloso, sensato, ajuizado. Então, por quê? Porque tem que haver, né, um cálculo dos custos, tá? Contrato.
pacto entre duas ou mais pessoas que se obrigam a cumprir o que foi entre elas combinado sob determinadas condições, dicionário Ovais, tá? Se você chega com Deus no culto de missão e faz um propósito com Deus e daqui a 2 dias você esqueceu o propósito, cuidado. Cuidado. Você que pega carnê, você que faz propósito, tá? Junto com a secretaria de missão e não cumpre, cuidado, depois você não vai reclamar, porque o Senhor da obra, Ele trata, ok? Amém? As igrejas devem sustentar seus missionários de forma justa e equitativa. Essa responsabilidade é das igrejas. As igrejas podem pesquisar as tabelas salariais, examinar o padrão de vida em sua comunidade e fazer o que for certo e justo. Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Entendeu, irmão? O que é justo. É para a necessidade do missionário. Ok? Terceiro, é prudente, no caso, estabelecer um contrato entre a igreja e o missionário. Tá? É prudente. Porque esse contrato, ele tem que ser justo. Ele não pode ser injusto. Ok? Eu sei o que eu estou falando. Amém? Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus falou, capítulo 5, 37. Tá, irmãos? É muito sério. Você fala que vai fazer, você fala uma coisa e está lá no documento e você não faz? Cuidado. Cuidado. Aí não é oração contrária, não é Satanás, é Deus tratando na área financeira. Você quer que haja mudança? Haja com amor, haja com justiça, com liberalidade, haja com generosidade. Porque Deus, Ele faz. Amém? A igreja envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente. Periodicamente. Quer dizer, por período. Até que a obra adquira condições de se autossustentar e dar assistência à obreira em todas as áreas de sua vida. Tá? Então, tudo tem um período. Certo? Tem um comentário aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu vou compartilhar com vocês, tá? A responsabilidade da igreja que envia missionários inclui demonstrar amor e cuidado para com eles de um modo digno de Deus. Terceira epístola de João, versículo 6. Ora, por eles. Versículo 3, Efésios 6, do 18 ao 19. E sustentá-lo financeiramente. Lucas, no Evangelho de Lucas 10, 7. E terceira epístola de João, versículo 6 e 8. Isso inclui ofertas especiais de amor para necessidades específicas deles. Filipenses 4, 10, 14 a 18. Bíblia Pentecostal, tá? Esse é um comentário. Periodicamente, palavra difícil, né? De modo periódico, de tempos em tempos, intervalo regulares, tá? Autossustentar, sustentar a si próprio. Amém? Coletado, que é ou foi escolhido, recolhido, reunido, arrecadado. Ok? Nós vamos dar continuidade ao mistério aí. Tá bom? Segundo, princípios básicos do sustento missionário. Princípios básicos a respeito do sustento missionário. A. Deve ser feito sem ignorar as necessidades dos missionários. B. Deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. É uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus, doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados.
D. O sustento deve ser mais do que o básico. Deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. E. Deve ser feito de um modo constante e permanente. Tá? Amém? A sustentação financeira aos missionários, isso é um comentário de Wagner Gabi, precisa ser sistemática, pois as necessidades dos obreiros são diárias. Não é suficientemente enviar ofertas esporádicas, né? A contribuição precisa ser metódica e suficiente e contínua, tá? Esse é o comentário do nosso irmão. Amém? Nós vamos continuar aqui. Um apoio final e permanente. O apóstolo Paulo elogiou os filipenses pelo apoio fiel e permanente. Tá? Ele fala aqui em Filipenses 4,16, que diz, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Agora, na nova versão da tradução, até quando eu estava em Tessalônica, vocês enviaram ajuda em mais de uma ocasião. Você entende isso daí? Os missionários dependem da fidelidade dos fiéis no apoio, oração e doação. Crente fiel não é abençoado. Crente fiel passa pela prova, mas é abençoado. O desafio da igreja é manter o sustento missionário, não abandonando o obreiro e sua família no campo missionário. Tá? A igreja filipense era uma igreja missionária que supria a necessidade de Paulo durante suas viagens. Lá, nas referências bíblicas do estudo pentecostal fala, tá? A sinopese, os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro, entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Então, irmãos,